Fala galera, boa tarde aí a todos. Tá um clima gostoso aqui na minha casa aqui, que tá aquela chuvinha, sabe, gostosa, batendo no telhado aqui, ó. Tá uma beleza aqui. Galera, só quero agradecer aí os 650 inscritos aí no canal, antes de qualquer coisa, tá bom? E vamos em frente que nem diz o outro lá, né? Atrás vem crente. Galera, o seguinte é esse, ó. Hoje eu vou falar aqui a respeito de um capítulo muito interessante da Bíblia, aqui da Bíblia, que é sobre o capítulo do Jeremias 22, versículo 24, né? Aqui a gente tem o Senhor Todo-Poderoso afirmando categoricamente aqui, mas categoricamente mesmo, que qualquer descendente que seja aí de um tal de Joaquim, né, ou Jeconias, né, qualquer descendente dele jamais irá ser rei. Olha só que coisa, né? Então a gente tem a palavra de um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, né? E esse Deus está afirmando, olha só, rapaz, aqui não é nem palavra aqui de um profeta, né? Segundo a Bíblia aqui, é o próprio Deus aqui falando aqui, né? Que um tal de Joaquim, rapaz, nenhum descendente dele, mas nenhum descendente dele vai ser rei de porra nenhuma. Olha, impressionante, né? Eu vou ler com vocês aqui, tá? Vamos ler aqui o que é a palavra do Senhor, a palavra desse livro aqui que, né? Não tem inerrância alguma, um livro que não tem contradição alguma, um livro que é exato em tudo, né? Vamos ver aqui o que o que a Bíblia nos fala, que é a palavra do Senhor. Então vamos lá, galera, ó, Jeremias capítulo 22, versículo 24, tá? Vai dizer o seguinte, ó, a condenação de Joaquim, olha aí, rapaz, esse Deus só sabe condenar também, né? Ô Deusinho, filho da puta, Vamos lá, galera. O Senhor Deus disse a Joaquim. Então, olha só, aqui é o próprio Senhor, né? Dizendo para Joaquim aqui, né? Ou para... Aí é com vocês mesmo, né? Joaquim é variante de Jeconias, né? É variante de Joaquim aqui. E depois eu vou deixar um link aí no vídeo também para vocês entenderem o que é variantes nos nomes aqui bíblicos, tá ok? Então, vamos lá, galera, ó. O Senhor Deus disse a Joaquim, ou a Jeconias aqui, rei de Judá. Então presta atenção que não pode ser outra pessoa, né? Porque é o rei de Judá, né? Juro pela minha vida. Olha só, Deus está jurando pela própria vida aqui, né? Isso é muito legal, né, cara? Juro pela minha vida que ainda que você fosse um anel de rei, na minha mão direita eu o arrancaria. Nossa, que coisa, hein, rapaz? Vou entregá-lo às pessoas que o querem matar, a das quais você tem medo. Sabe quem? Sabe quem perguntou por você? Ao rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, e aos seus soldados. Olha isso, hein? Então Deus vai entregar Jeconias, ou Joaquim aqui, né? Deus vai entregar diretamente na mão do Nabucodonosor lá, rapaz, ó. O cara é bom mesmo da parada aí. Jogarei você e a sua mãe. Olha, até a mãe do cara vai, né? E é engraçado que às vezes a gente, né, vai falar assim com alguém, né? Ah, sei que lá, seu filho da puta e tal. Aí a pessoa fala, ô cara, fala direto comigo, o que tu tem que ficar ofendendo a mãe das pessoas? O que a minha mãe tem a ver com isso, né? Mas com esse Deus aqui não tem esse negócio não, cara. Ele já joga a mãe do cara também, que não tem nada a ver na fita, ele já fode com a mãe do cara também, já amaldiçoa a mãe do cara, que nada tem a ver com isso aqui. Deus é foda, esse Deus aqui não tem negócio de educaçãozinha com ele não, meu amigo. O cara aqui o bicho aqui é louco, velho. Então jogarei você e a sua mãe numa terra estranha, onde vocês não nasceram, e lá morrerão. Olha que coisa, esse Deus é muito misericordioso mesmo, né? Rapaz, isso aqui é de um amor infinito mesmo, né? Vocês terão saudades da sua terra, porém não voltarão para lá. Então eu disse, será que Joaquim é como um pote quebrado, que foi jogado fora e que ninguém mais quer? Por que é que ele e os seus filhos foram levados e jogados numa terra que não conhecem? Ó terra, escute o que o Senhor disse. Agora o versículo 30 é o the best. Olha isso.
Este homem está condenado a ficar sem filhos. Olha isso, rapaz. O cara aqui, o próprio Deus está falando que Joaquim está condenado a ficar sem filhos e será um fracassado. Ele não terá descendentes. Olha, ele não terá descendentes. Agora não tem como esse cara ter descendente, gente. Não tem como. Não. Porque Deus não erra, né? Deus não erra, então Joaquim não pode ter descendente, gente, porque não é o Silas Malafaia que está falando que ele não vai ter descendente. Cara, é o próprio Senhor aqui, o Criador, cara, de todas as coisas. O cara não vai falar uma mentira, né, galera? Porra, por favor, né? Olha isso, versículo 30. Este homem está condenado a ficar sem filhos e será um fracassado. Ele não terá descendentes que sejam reis. Rapaz, esse cara não vai ter descendentes que sejam reis. Como Davi, e quem reina em Judá. Eu, o Senhor, falei. Olha só, então ele falou. Se ele falou, não. Se ele falou, galera, não tem como. Porque é o seguinte, cara, não sei se vocês sabem disso. Esse Deus aqui, ele não erra, cara. Esse Deus aqui é foda. O que ele fala mesmo, é a palavra, pode acreditar. Pode acreditar, porque esse Deus aqui não erra, rapaz. Esse Deus não mente. Ó, se tem uma coisa que esse Deus do que não faz, é mentir. Puta que pariu, esse Deus nunca mente, cara. Esse Deus aqui é foda. O que ele falou, tá mesmo e acabou. Então aqui a gente tem a confirmação. A gente tem a confirmação aqui, né? Que Joaquim, esse Joaquim aqui, gente, para quem não sabe, é neto do rei Josias, tá? Se vocês forem um pouco mais no mesmo capítulo 22 de Jeremias, se você for lá no versículo 18, olha o que está escrito. Ó. Por isso, Deus diz o seguinte a respeito de Joaquim, rei de Judá e filho de Josias. Então você tem aí o Jeoaquim, que é filho de Josias, e você tem Joaquim, tá? Deixa eu só lembrar uma coisa. Favor vocês não confundirem esses nomes, tá ok? Porque aqui nós temos o seguinte, ó. A gente tem aqui Joaquim e nós temos aqui, ó, Jeoaquim, tá ok? Então deixa eu só explicar o seguinte. Segundo aqui Jeremias, Jeoaquim é filho de Josias, tá? E Joaquim é neto de Josias, né? Como a gente pode ver aqui no versículo 24 de Jeremias, ó. O Senhor Deus disse a Joaquim, rei de Judá e filho de Jeoaquim. Então a diferença do nome é que de Joaquim para Jeoaquim a gente tem a letra E entre a letra J e a letra O. Tá? Então observem bem ambos esses dois nomes aí, tá bom? Joaquim e Jeoaquim. Jeoaquim é filho do rei aqui, Josias, né? E Joaquim é neto de Josias. Por que eu estou explicando isso? Porque agora a gente vai lidar com algo muito foda. Muito foda mesmo, meus amigos, porque a Bíblia tem mais incoerências e contradições do que páginas propriamente ditas. Agora a gente vai lá para o Novo Testamento. O Novo Testamento tá, o livrinho também que não mente, não erra, né? É o Novo Testamento, né? Rapaz, a gente vai lá no primeiro livro, né? Que abre lá o Novo Testamento, o livro de Mateus, né? Bem no capítulo 1, rapaz, bem de cara assim, ó, Mateus, mas tu abriu o Novo Testamento, tu já tá lidando com uma outra verdade absoluta que não tem contradição nenhuma, rapaz. Esse livro aqui é maravilhoso, inclusive, né? Então vamos lá ver. Mateus capítulo 1, ele vai abordar o quê? A suposta genealogia aí, né? Do mito Jesus. Ah, desculpa, cara. Do mito, ó. Nossa, que imbecil. Do verdadeiro Deus dos cristãos aqui, né? Jesus, né? Então o que acontece é o seguinte. A gente vai aqui, né, ler todos esses nomes aqui. Eu acho que eu não vou fazer isso não, porque, porra, é muito nome feio. O povo que tem nome feio, né, rapaz? Puta que pariu. É Abraão, é Jorobobão, João, Retardadão, Rababe, Boaz, Obed, é nome pra caralho feio. Então é o seguinte, o que interessa aqui pra gente aqui é ir direto aqui no versículo
11, cara, o versículo 11 vai trazer para a gente aqui, né, do versículo 11, vai trazer uma novidade muito legal aqui para a gente, cara. Eu queria compartilhar isso com vocês, né, meus inscritos aí, por favor, né, peguem suas Bíblias lá também, se vocês quiserem, e compartilhem isso comigo aqui, né. Então vamos lá, versículo 11, Mateus 1, né, vai falar sobre toda essa genealogia aqui e tal. Aí vai falar assim, versículo 11, ó. Josias lá, lembra lá de Jeremias, falando de Josias, que era pai de, né, Joaquim, avô de Joaquim, né? Olha só. E a gente tem lá no versículo 30, esse mesmo Deus aí que não erra, falando que Joaquim não ia o quê? Deixar nenhum descendente, e que nenhum descendente de Joaquim ou de Jeconias iria ser o quê? Iria ser rei, né? Olha só. Aí a gente vem aqui no versículo 11 de capítulo 1 de Mateus, né? Josias foi pai de Jeconias, né? Aí eu vou deixar, inclusive, no link aqui, eu vou deixar um link aí no próprio vídeo, para vocês ir lá entenderem o que chama-se variante, quando isso está relacionado a nomes, tá? Então, olha só, Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia, né? A gente está falando do mesmo Joaquim aqui, tá? Que foi levado para a Babilônia. Versículo 12. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, nome feio, gente, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José. José pai de Jesus? Não! José marido de Maria. José marido de Maria. E ela foi a mãe de quem? De Jesus. Olha aqui então, né, rapaz? Aqui nós temos um problema muito grave, rapaz. Porque é o seguinte, a gente tem o Senhor dos Exércitos aqui, né? O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que jamais mente, o Senhor que não se engana. A gente tem no versículo 30 do livro Jeremias, capítulo 22, a gente tem o próprio Senhor. Gente, não é qualquer um, galera. A gente não está falando aqui de R.R. Soares, não. A gente não está falando aqui de Silas Malafaia. A gente não está falando de Valdomiro. Que é isso? Quem são esses caras aí, cara? Perto do Senhor aqui dos Exércitos, a gente está falando do próprio Senhor dos Exércitos aí, ó, afirmando categoricamente, né? E ele é aquele mesmo Senhor que está escrito lá, né? Eu sou o Senhor e não mudo, né? É aquele cara lá que não muda, né? Então, olha só, este homem está condenado a ficar sem filhos e será um fracassado. Olha isso que ele está falando. Ele está falando aqui que o tal de Jeconias, ele está condenado a ficar sem filhos e será um fracassado. Ele não terá descendentes que sejam reis. Impressionante. Porque agora em Mateus aqui, rapaz, olha, versículo 12 aqui, de 1 Mateus aqui, ó, depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel. Mas ele falou que ele não teria descendentes. Não tem entendendo mais nada agora, porque ele não é de mentir, né? A Bíblia não se engana, né? Agora aqui no versículo 2 já está falando o seguinte, ó, depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias aqui, né? O neto lá do rei Josias, depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. E que de Jeconias aqui, segundo os cristãos, porque o que acontece? Os cristãos, eles acreditam que Jesus aqui, o Messias, é o rei de Judá, o rei de Israel. Não é isso que eles acreditam? Mas aí fica complicado, porque a Bíblia aqui que não se contradiz, né? A Bíblia que não se contradiz,
ela está colocando aqui que esse suposto rei aí, né, esse tal de Jesus aí, ele é descendente de Jeconias, neto do rei Josias. Mas como pode um rei ser descendente de Jeconias? Se bem no versículo 30 de Jeremias 22, o próprio Deus aqui que não mente, um Deus que não se engana, um Deus que não volta a sua palavra atrás, né? Ele afirma categoricamente: ó terra, escute o Senhor, este homem será condenado a ficar sem filhos. Opa, a ficar sem filhos. Vamos lá então ver aqui. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel. Ele não terá descendentes que sejam reis, como Davi, e que reinem em Judá. Eu, Senhor, falei. E quando eu falo é foda, não vai acontecer mesmo não. Cara, é muito engraçado, é de Bíblia, né? Aí sabe o que acontece, meus queridos? O que acontece é isso aqui, essa puta dessa hipocrisia, essa puta contradição. Você tem lá um filho da puta lá de um Deus, falando que esse Jeconias aqui não vai ter descendente e que nenhum desses descendentes dele, né? Além de não ter filhos, além de não ter descendentes, esses Jeconias aqui, ele não vai ter nenhum descendente que seja rei. Olha isso. Só que aí tu vê Mateus falando que já não, tá tudo certo aqui, ó. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai, sim, de Salatiel. E ele coloca aqui Jesus vindo ser descendente do próprio Jeconias. Como pode Jesus ser descendente de Jeconias, se o próprio Senhor dos Exércitos aqui está falando que Jeconias não vai ter nenhum filho? Nenhum do filho dele vai ser descendente de nada. Ele não vai ter descendente nenhum que seja rei nenhum. É isso aí, galera. A Bíblia é isso aí. A Bíblia é esse amontoado de contradições e não poderia ser diferente. Um livro que não é inspirado por fonte alguma, né? Vocês imaginem só uma coisa, né? Imagina que a Bíblia fosse inspirada por um único Deus, né? Ela não haveria nenhuma contradição. Por quê? Porque seria uma mesma fonte, ó, suponhamos, a mesma fonte que tivesse inspirado, né, o suposto Jeremias a ter falado que Jeconias não ia ter filhos, Jeconias não ia ter nenhum descendente e que nenhum dos descendentes de Jeconias seria rei e tal, né? Esse mesmo suposto, né, essa mesma suposta inspiração iria também inspirar o próprio pseudo aqui, Mateus, escrever corretamente o que o suposto Jeremias teria dito, né? Então o que acontece? Não teria como haver esses conflitos. Se o mesmo suposto Deus inspirasse Jeremias, também inspirasse Mateus, não ia haver esses conflitos, não ia haver essas contradições, não ia haver essas incoerências. Ou seja, essas incoerências e essas contradições, elas só provam uma coisa, que a Bíblia jamais, mas nem por um segundo, foi inspirada por Deus algum. A Bíblia é tão inspirada pelo Deus israelita quanto o Vedas é inspirado pelo Deus Brahman. Não tem como vocês saírem disso. É muita contradição. E aí, cristãos? Qual é a desculpa agora que vocês vão... Porque vocês são, porra, cara, vocês são os reis da desculpa, meu amigo. Porra. Ó, se existisse um campeonato de desculpas idiotas e esfarrapadas, vocês, cristãos, não iam poder participar, porque vocês, porra, vocês já são profissionais nisso daí. Deixa essas disputas aí para os amadores, não é verdade? Então, olha aí que coisa, né? Então, o Senhor que não se contradiz, diz lá, bem no versículo 30 do capítulo 22 de Jeremias, que Jeconias ou Joaquim, a porra do nome é a mesma merda. Este homem será condenado a ficar sem filhos e será um fracassado. Ele não terá descendentes que sejam reis, como Davi e que reinam em Judá. Eu, Senhor, falei. E quando eu falo, é foda.
Aí a gente vem aqui em Mateus, versículo 12. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel, e que chega até o quê? A descendência de Jesus. Então aqui, segundo já o Novo Testamento, esse rei aqui, porque é cristão, acha que esse tal de Jesus aqui é rei, né, cara? O rei da cocada preta. Então esse Jesus aqui, rapaz, é um rei que vem justamente da descendência de Jeconias, aquele mesmo que suposto Deus inspirou lá, um tal de Jeremias, escrever que ele não teria descendentes que fossem reis. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui porque já está muito mais do que bom esse vídeo, né? Só não esqueçam de curtir aí, tá? Abram suas Bíblias lá, vão conferir. E detalhe, não esqueçam também, por favor, não esqueçam de ir na descrição lá desse vídeo, que eu vou deixar lá os links para vocês. Para não falar que eu sou uma pessoa, pô, tu tá sendo imparcial, eu fiz questão de pegar duas fontes que vão explicar muito bem o que são variantes de nome. Por que que Jeconias é variante de Joaquim, tá? Então eu peguei duas fontes, tá? Para vocês não falarem, tu tá sendo meio que, porra, parcial. Não. O que eu fiz? Eu peguei uma fonte laica e peguei uma fonte religiosa. Então vocês vão ver que mesmo a fonte laica e a fonte religiosa, que eu vou compartilhar com vocês, elas dizem a mesma coisa. Jeconias é o Joaquim lá, o neto do rei Josias, tá ok? Então, galera, vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo a todos e vamos em frente que atrás é crente. Fui!